Boa noite a todos, gente. Então, tive lá um incidente, então, né, fiquei passando mal, então não consegui dar aula na semana passada, mas a gente vai continuar a isomeria. E a gente vai ver que a gente antes estava dando isomeria plana e agora a gente vai dar isomeria espacial. Hoje a gente só vai ver um tipo, né? E aí a gente vai ver aqui que a gente viu, né, a isomeria dividida em plano, constitucional e espacial. A gente viu de função, de posição, de cadeia, metameria e tautomeria. E hoje a gente vai ver a espacial, né, só geométrica. Tem alguém pedindo aqui? Tá isso. Então, aí a gente vai ver aqui, a espacial tem dois tipos, geométrica e ótica. Então a gente vai ver primeiro geométrica, tá? Então a gente vai ver aqui. Esse aqui é um resuminho que eu botei. Acho importante vocês darem uma olhada. Eu vou botar lá no Classroom para vocês verem, porque aqui ele faz as perguntas, né? Os isômeros pertencem à mesma classe funcional? Sim, não. E aí ele vai direcionando para qual tipo de isomeria plana é. Então, esse aqui é uma boa, tipo, revisão, né, da isomeria plana aqui para vocês, tá bom? Então, a gente vai ver esse aqui. Aí depois eu vou deixar lá para vocês certinho. E hoje a gente vai começar a isomeria espacial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, por que ela é chamada também de estereoisomeria, né? Então, a gente tem aqui estéreo, né, quer dizer espaço, né, a parte 3D da molécula, né? Então, isomeria quer dizer que é a mesma fórmula molecular, né? Então, assim, elas têm a mesma fórmula molecular, né? A gente tem a mesma função, a mesmo tipo de cadeia. Eu não sei se você lembra, eu acho que o Daniel não tá aí, né? Mas assim, eu acho que foi o Daniel que me perguntou lá mais pro início que é, por que daquela tipo setinha assim achurada e cheia, né? E aquilo a gente vai usar aqui na isomeria espacial isso, porque significa que está para frente ou para trás do plano. Então a gente vai usar bastante aqui. Gente, meu computador não está conseguindo. Peraí. Se eu conseguir, gente. Mas aí vocês estão vendo o cursor, pelo menos? O mousezinho? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Eu não tô conseguindo botar a caneta, então não sei o que. Mas vamos lá. Então, a gente tem. Obrigada, viu? Mas, ó, está em isomeria espacial, geométrica e ótica. E, como ela é uma isomeria do espaço, né? O que acontece é que ela vai diferir, né? O diferente dela. Eu sempre falei com vocês, né? Que isomeria a gente está buscando o que é diferente. O diferente dela é como estão os átomos distribuídos no espaço, tá? E elas têm fórmula estrutural plana e igual. Sabe aquela fórmula que a gente faz todas as ligações? Ela é igual, só que a posição é diferente. E isso faz toda a diferença. Por quê? Agora que foi. Eu vou mostrar aqui na câmera, vocês vão ver, né? Primeira coisa aqui, a gente tem uma caneta só, né? Um marca-texto. Então aqui eu consigo rodar totalmente, tá vendo minha mão, ó? Agora, quando eu tenho duas, né? Peraí. Eita, meu computador tá horrível. Não sei. Aí aqui, quando a gente tem duas, ó, já fica muito limitada a minha rotação, né? Praticamente não tem rotação. Então,
o que acontece na isomeria espacial é isso. Por ela ter pouca rotação, quando eu tenho, tipo, aqui, na extremidade dos meus dedos, tipo assim, um cloro, e aqui mais para a parte do braço, um hidrogênio, né, em cada ponta, se eu mudo, tipo assim, mudo aqui, o cloro fica para baixo e o hidrogênio para cima, eu tenho uma outra molécula, assim, porque a gente vai ter uma outra molécula mesmo, porque a posição dela é diferente, ela não consegue virar para cima para ficar ser a mesma molécula, tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática. Acho que vai ficar melhor. Então, a gente, né, devido a esse impedimento de rotação que eu tentei mostrar com a caneta, dois carbonos. E aí a gente tem, assim, a gente tem praticamente dois tipos, né? Cadeia aberta, que significa. Vou tentar escrever de novo, gente. Deixa eu ver aqui. Cadeia aberta significa que não é cíclica. E aí, essa cadeia não cíclica, né? Ela tem uma ligação dupla quando ela está na isomeria espacial geométrica. E aí, cada carbono, ela tem ligações com ligantes diferentes. E aí, esses ligantes diferentes aqui, ó, consegui. Então, ó, aqui é uma cadeia aberta, né? Esse do cloro e do hidrogênio aqui que eu falei na minha mão aqui, mas, ó. Então, a gente vai ter aqui aqui é uma cadeia aberta, né? Não é um ciclo. Então a gente precisa dessa ligação dupla aqui entre carbonos e a gente precisa analisar esse carbono aqui da dupla, cada um, né? Esse quadradinho, esse retângulo aqui que eu estou fazendo, porque aqui precisa ser diferente. Se fosse CH2, né? HH aqui, a gente não teria uma isomeria espacial geométrica, porque os ligantes seriam iguais. A gente precisa de ligantes diferentes. Aqui no caso é o cloro e o hidrogênio, tá? Então a gente está avaliando aqui o carbono 1 e o carbono 2, tá? Então, e aqui uma outra forma da gente ter a isomeria espacial geométrica são cadeias fechadas. O que quer dizer isso aqui? São ciclos, tá? Então aqui é cíclica. Aí a gente pode. Aqui não, já é uma cadeia saturada, que é uma ligações simples, né? Aqui a gente tem dupla e aqui a gente tem simples. Então vamos lá, a gente pode ter aqui, sei lá, um ciclo hexano. Aí com dois carbonos apresentando ligantes diferentes. Então aqui a gente pode ter o cloro e aqui a gente pode, tipo assim, ó, vou botar aqui. Vou botar aqui cheio. E aqui é o cloro. E aqui também a gente pode botar um cloro também. Ou, sei lá, pode botar um CH3, por exemplo. Pode ser também. CH3 aqui para vocês entenderem. Tá? Mas aí a gente tem ligantes diferentes, porque aqui a gente tem nesse carbono, a gente tem CH3 e todo esse aqui para cima. E esse aqui a gente também tem o cloro e tem todo esse resto aí, né? Então a gente tem ligantes diferentes, tá? A gente vai ver aqui de forma mais didática, né? Ó, a gente pode ter cadeia aberta, que é essa cadeia sem ser cíclica, com a ligação dupla entre dois carbonos com ligantes diferentes, que é o primeiro caso. Então, aqui a gente tem uma fórmula geral, que é C dupla C, aqui R1 e R2, R3 e R4. Então, a gente está analisando aqui R1 e R2, eles precisam ser diferentes. R3 e R4 também precisam ser diferentes, tá? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo, né? Hidrogênio e cloro. Pode surgir uma dúvida de vocês perguntando assim, professora,
Aqui eu tenho hidrogênio e cloro. Aqui eu tenho hidrogênio e cloro. Não tem que ser diferente? Não. É, tipo assim, o que tem que ser diferente é cada carbono. Vou até botar aqui. Cada carbono da dupla. Eu vou avaliar o carbono da dupla. É ele que precisa ser diferente, entendeu? Esse tipo lado aqui tem que ser diferente desse aqui. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte aí? Ó, então eu tenho que avaliar o carbono da dupla, né? No caso, se for aberta. E no outro, ligação simples, né? Então a gente vai avaliar isso. E vamos lá. E aí, a gente tem uma classificação a partir disso. Por quê? Quando a gente tem a isomeria cis e trans, né? A isomeria cis é quando os hidrogênios, né, eles estão no mesmo plano. E a gente vai traçar um plano no meio da dupla aqui, ó. Tá? Isso aqui seria um plano, porque eles não conseguem. Tipo assim, como eu falei, né? É duro. Então só tem a parte de cima e a parte de baixo mesmo. Não tem mobilidade aqui. Então, aí a gente vai avaliar. Quando os hidrogênios, né, estiverem no mesmo plano, ele vai ser cis. Quando os hidrogênios estiverem em planos opostos, né, diferentes, a gente vai ter o isômero trans. Esse aqui, cis e trans, significa isomeria geométrica. Eu não sei se vocês já repararam, mas gordura trans, tipo assim, principalmente manteiga, essas coisas assim. Por quê? Porque é isso, que é a posição que está o hidrogênio, tá? Porque isso influencia nas propriedades. Às vezes, um trans é ruim, mas a molécula cis é boa para o organismo e o trans é ruim. Então, a gente tem que avaliar isso. Por isso que, às vezes, tem uma alta, tipo assim, tem que ser alta qualidade, tipo, tem que ver se, tipo, só deixar determinada molécula. Só que separar isso, o isômero, é um pouco difícil, né? Toda molécula que a gente consegue separar bem, né? Por isso que às vezes fica mais caro o produto, né? O alimento, né? Então a gente tem que ver isso. Mas assim, só estou contextualizando aqui para vocês. Mas nesse caso aqui, a gente tem o quê? Os dois hidrogênios para baixo. Então, esse aqui é qual, gente? É isômero cis ou trans? No mesmo plano ou estão em plano diferente? Ó, o hidrogênio está no mesmo plano, né? Para baixo. Então, é cis, né? Cis é junto, né? Trans é diferente, né? Então, a gente tem aqui essa posição aqui, né? Então, quando a gente tem atravessado, né, outro plano, aí a gente tem trans, beleza? Ui, vocês entenderam, gente? Vocês não estão respondendo nada. Não sei o que está acontecendo. Ai, meu computador. Vamos ver se ele volta. Foi. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês respondessem, né? Existe isomeria geométrica nesta molécula aqui? Vou pergunta um. Me responda a pergunta um, depois me responda a pergunta 2. Esse aqui tem, gente, a primeira.
Essa aqui primeiro? Essa molécula aqui tem? O que vocês acham? Gente, vocês estão aí? Professora, mandaram no chat e falaram que não. Por quê? Não, mas quero justificativa. Não é, mas eu quero saber por quê que não é. Então, gente, o que acontece aqui, ó? A gente tem dois BRs aqui e dois cloros no mesmo carbono, né? Lembra que eu falei que a gente tem que avaliar o carbono da dupla? Então, a gente tem que avaliar C1 e C2 separadamente. Então, C1 ele tem ligantes iguais aqui, que é o bromo, e C2 tem ligantes iguais aqui, que são os cloros. Então, quando a gente tem ligantes iguais, a gente não tem isomeria geométrica, tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Então é por isso que a gente não tem. E nesse aqui a gente teria, ó, cloro e bromo. O que vocês acham? Acho que sim. Oi? Acho que sim, eu resumiria sim. Então, sim, porque a gente tem aqui cloro e bromo, são ligantes diferentes em C1. E aqui é bromo e cloro, né? Diferentes ligantes em C2, né? Então é por isso, tudo bem? Então a gente tem sim, aqui não, né? C1 ligantes iguais, BR ligantes iguais. Aqui a gente tem ligantes C1 e C2 com ligantes diferentes, BR e Cl2, tá? Outra pergunta que pode surgir: professora, posso ter só em C1 diferente e C2, né? O C2 da dupla igual? Não, os dois têm que ser diferentes, tá? C1 e C2 da dupla, se for aberta, tem que ser diferente, tá? Então, assim, não é negociável isso, né? Os ligantes do carbono, eles têm que ser diferentes, tá? Então, outra coisa que a gente vai ver de exemplo, né? A gente vai ver aqui o cisbuteno, né? E o transbuteno. Por quê? E eu já trilhei, né, essa linha aqui tracejada em vermelho para vocês verem na dupla, né? Então, aqui eu tenho os dois hidrogênios no mesmo plano. Então, essa aqui é cis, tudo bem? E essa aqui a gente tem o hidrogênio, a gente está sempre se baseando em relação ao hidrogênio, tá, gente? A gente tem atravessado, então a gente tem o trans, beleza? Tudo bem? Vocês entenderam? Então aqui são planos diferentes, plano um e plano 2. Aqui a gente está tudo no plano 2. Aqui não, a gente tem no plano um e no plano 2, né? Então a gente tem trans, tudo bem? Então, cis e trans, isomeria geométrica, tá? Vou botar aqui isomeria gel, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, ó, a gente tem aqui também, ó, importa a posição? Não, porque a gente tem que traçar no meio da dupla. Então, aqui
tá vendo? Aqui é em pé. Ali era deitado, tanto faz, tá? A gente vai ter aqui o hidrogênio do mesmo lado. Então, cis, tá? E aqui a gente tem o hidrogênio em lados opostos. Então, a gente tem o trans. Tudo bem? E uma curiosidade, né, que eu queria... Aqui a gente tem o isômero cis, ele é anestésico. E o isômero trans, né, ele é um desengordurante para limpeza de eletrônicos, né? Então, a gente vê que um é utilizado na medicina, o outro é utilizado em eletrônicos, nada a ver as áreas, né? Então, como que muda a propriedade apenas na posição? Então, isso vocês têm que ter muito claro, porque vai perguntar assim, pode perguntar, né? Não tô falando que vai perguntar, mas pode perguntar. Muda as propriedades do composto de acordo com a isomeria? Sim, tá? Muda. Nem todos mudam, né? Tudo, mas assim, propriedade, às vezes não é tipo assim, a finalidade, né? Mas às vezes é a densidade, ponto de ebulição. Então a gente vai ver isso na semana que vem. Mas eu tô só falando assim, em casos práticos a gente já tem uma diferença grande, né? A gente tem outra coisa aqui. A gente tem aqui uma molécula mais complexa, tá vendo? Então, a gente tem ligação dupla aqui do oxigênio. Isso aqui interfere, gente? Eu posso considerar essa dupla aí para avaliar essa. Tipo assim, eu tenho que avaliar toda a dupla? É uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O que eu falei lá no início do conteúdo? A dupla ela tem que ser entre carbonos, tá? Então não vale isso aqui. Isso aqui eu descarto. Mas toda dupla entre carbonos eu tenho que avaliar, tá? Dependendo da questão, mas eu tô falando assim, provavelmente se for questão de isomeria geométrica, eu vou ter que analisar todos, porque pode ter ou não, depende dos ligantes, lembra? Então a gente vai ter que avaliar, sim. Aí a gente vai ver aqui, esse aqui, ó, traçando a linha, a gente tem aqui hidrogênio, tá? Que está escondido. Outra questão que a gente tem que ver que fórmula de linhas, né, de bastão, a gente não tem os hidrogênios. Então, a gente tem que saber isso, porque a gente pode olhar e falar, tá faltando alguma coisa aqui, tá? Então, a gente tem o hidrogênio aqui, a gente tem toda essa parte aqui como outro ligante, né? A gente tem esses dois ligantes aqui que são diferentes, tá? Então, esse aqui também é diferente. Beleza, então a gente tem aqui o isômero geométrico. Tá? Esse aqui é qual isômero? É o cis, porque os hidrogênios eles estão de um lado só, né? Da linha, tá? E esse aqui, a gente cortou aqui ao meio a dupla, e aí a gente tem aqui, primeira coisa, a gente tem aqui esses dois carbonos aqui é para avaliar da dupla. A gente tem o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Então, eles estão o quê? Em lados opostos, né? Então, é o trans, tá? Então, a gente tem isso, beleza? Um é acidulante alimentar e o outro é resina sintética, então, totalmente distinto também, né? Então, a gente vê, são coisas bem diferentes. E quando a gente fala da parte geométrica em ciclos, né, em cadeias fechadas, eles precisam ser saturados, né, ligações simples,
e com dois carbonos apresentando ligações diferentes, ligantes diferentes. Então, é a mesma coisa. Essa parte aqui de ligante diferente não muda, tá? Mas assim, o que eu queria falar para vocês pensarem. Eu tenho um negócio fechado aqui, vocês estão vendo, né? Também é difícil, não rotaciona, né? Tipo, o que tá aqui nas pontas, nas extremidades, é mais difícil rotacionar. Então, a gente não tem mobilidade, assim como a gente tem quando a gente tem a ligação dupla na cadeia aberta, tá? Então, por isso que é um correspondente, né? A gente tem que pensar nessa parte espacial que é um pouco impedimento, né, de rotação. Então, a gente o ciclo ele já tem um impedimento, então ele não precisa de ter dupla, né? Beleza. Aí a gente vendo aqui, o plano antes a gente traçava na dupla, né? A gente fazia aqui no meio da dupla, certo? Agora, aqui o plano a gente vai ter no ciclo, tá vendo? Ó? No próprio ciclo aqui todo. Por quê? Aí a gente vai, tipo assim, tipo fatiar o ciclo mesmo, né? E aí a gente vai, tudo que tá para fora do ciclo vai estar para cima ou para baixo, que a gente vai ter que avaliar se é para cima ou para baixo aqui do plano. Então, a gente vai ter aqui o CL, tá vendo? Tá para cima, que esse cheio, e esse achurado assim, esse falhado, ele é o tá para baixo. Então aqui tá no mesmo plano, né? Mesmo se vocês não souberem, se tiver assim cheio e o outro achurado, tipo assim, se tiver, eles vão ter que indicar em algum momento, tipo, essa diferença, né? Então, se tiver tipo assim, mesmo átomo, né? De um lado cheio, o outro achurado, independente de se for mesmo, né? Se for hidrogênio, a gente vai saber que se tiver lado oposto vai ser trans. Se tiver do mesmo, cis, tá? Então a gente vai saber aqui. Ó, porque aqui o cheio, o inteiro. Tá. O inteiro aqui tá junto, né? Os dois são inteiros, cis. E aqui o inteiro e o achorado, né? Trans, tá? Então a gente vai ter isso aí também. Aqui outro exemplo, né? Não é, na verdade é o mesmo exemplo do ciclopropano, só mudou o bromo aqui. Então a gente vai ter aqui, né, o plano, aí aqui esse cheio, o hidrogênio aqui, para a gente ver, e o bromo para baixo. Então, e aqui não, o bromo tá aqui, tá? Então aqui é trans e aqui é cis. Beleza. Isomeria geométrica também. Aí, tipo assim, é só para lembrar, né? Para ser isômero geométrico, cadeia fechada, ciclos, ligações simples e ligantes diferentes a cada carbono. Aqui, eu botei só um lembrete. Não precisa ser só uma dupla. Não precisa ser só uma dupla, porque a gente pode ter mais de uma dupla na molécula com isomeria, tá? A gente tem aqui nesse caso, ó, a gente tem duas duplas aqui entre carbonos, essas duas aqui que eu circulei. Essa aqui, ó, a gente tem aqui o hidrogênio, a gente tem aqui o outro hidrogênio. Então, a gente tem aqui em planos diferentes, né? E aqui a gente tem coisas diferentes. Esse aqui é ligante todo para cá e esse aqui é todo ligante para cá. E aqui a gente também tem. Esse aqui a gente já tem um CH3 e toda essa parte para cá. E aqui a gente tem esse pedacinho aqui, né? E o hidrogênio, tá? Então a gente tem coisas diferentes aqui
aqui seria trans, né? E esse aqui eu vou ensinar para vocês depois. Esse aqui é só para mostrar para vocês no ciclo, né? Aquele exemplo do somente para cima e aqui para cima e para baixo. Então, quando tá tudo para cima ou tudo para baixo, cis. Quando tem para cima e para baixo, a gente tem trans, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, nesse caso. Isso aqui é uma curiosidade dos feromônios, né? Liberados para, acho que é mosca, né, que fala, para atrair, né, da mesma espécie, o sexo oposto, ou para demarcar o território, são usados para manter a comunicação entre animais da mesma espécie. Um dos tipos de feromônio são atraente sexual secretado pelas fêmeas da mosca doméstica é o cis-9-tricoseno, cujo isômero trans não apresenta essa propriedade. Então, é muito louco isso. Eu acho muito louco pensar que a posição muda tudo. Então, é só para falar sobre isso mesmo. A gente vai fazer os exercícios agora. Aí eu vou pedir aqui a interação de vocês, gente. Tá? Dados os seguintes compostos orgânicos: 1, 2, 3 e 4. Identifica a opção correta. Primeira coisa aqui é de isomeria geométrica, né? Todos aqui. Eles querem saber qual é o par que apresenta a isomeria geométrica. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi botar, transcrever, né? Daqui, de forma estrutural, assim, normal, para botar no espaço, porque quando a gente vê no espaço, a gente consegue identificar melhor isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, aí eu transcrevi aqui. Esse é um, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3 e aquele ali é o 4, tá? Então, a gente vai analisar cada um, a gente vai analisar os pares, porque, né? 1 e 2 a gente vai avaliar primeiro. Primeira coisa, na verdade, a gente tem que ver aqui o que a gente está vendo aqui. A gente vai ver aqui. Primeira coisa, a gente não tem a mesma fórmula molecular aqui, né? A gente tem aqui CH3, CH3. Ah, não, gente, tá errado. Não. Esse aqui é o 2, né? Esse aqui, CH3, 2. Deixa eu apagar. Não sei se vou conseguir apagar. Esse aqui é o 3. Ai. Mas vocês entenderam que eu tenho que comparar esse com esse aqui primeiro. Se ele for. Esses dois aqui que estão errados. Então, aí aqui é o 2 e aqui é o 2 e aqui é o 3, tá? E aí a gente vai ver aqui 1 e 2. A gente vai comparar esses dois. A gente vai avaliar aqui como é que é tudo cadeia aberta, a gente vai analisar esse conjunto aqui, certo? A gente vai analisar os carbonos, né? Os ligantes dos carbonos da dupla. Esse aqui é isômero geométrico, gente. Uma coisa. Esse aqui é isômero geométrico. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam a diferença, né? Aqui eu analiso
A própria molécula, eu não analiso, tipo assim, aqui ele tá falando os dois, mas eu, dentro da molécula, analiso se tem isometria, né? Tipo assim, isomeria. Porque, se tem possibilidade de isomeria. Porque, tipo assim, vai ter o par dele ali, só virando, né? No caso. Então a gente não vai. Esse aqui, a gente tem possibilidade de ser isômero geométrico? Qual é o problema dele? Cara, eu acho que vai ser não. Não vai ser isômetro geométrico. Por quê? Não é, mas é por quê? Porque é uma boa pergunta. Eu acho que é por causa do CL ali. Sério? Não, essa é outra coisa. Ó, a gente tem dois CH3 aqui. A gente não pode ter no mesmo carbono, vamos dizer aqui que é o carbono 1, ligantes iguais. A gente tem que ter ligantes diferentes. Aqui, ó, a gente tem ligantes diferentes no carbono 2, entendeu? Então a gente não pode ter isso. Tudo bem? Entendeu? Aqui e esse aqui. Qual o problema desse? Fala pra mim. É a mesma coisa, não? O mesmo ligante no carbono, os dois. Isso. Sim, é a mesma coisa. É que eu queria que vocês falassem. Mas é isso aí. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Aqui é Cl e hidrogênio. Aqui é Cl e CH3. Mas os dois são diferentes de qualquer forma. Então, tudo diferente. E aqui é igual. Então, essa alternativa aqui, ó, a gente já exclui, né? Agora, vamos avaliar o 2 e o 3, né? 2 e o 3. A gente já sabe que o 2 não é. A gente já poderia até excluir, né? Tudo que tem um 2 aqui, a gente pode excluir. E todos não, porque a gente já sabe que o 1 e o 2 não tem. Então a gente só poderia ter a alternativa D, né? Mas vamos avaliar aqui por que esse 3 aqui a gente tem isomeria geométrica. Vamos analisar aqui. Nesse 3 tem sim. Oi? O 3 tem, né? Porque a gente tem aqui CH3 e Cl. Eles são diferentes, né? E aqui também a gente tem diferentes, tá? Então, quando a gente tem ligantes diferentes, né, no carbono 1 e 2, a gente tem, tá? Beleza? Agora esse aqui, o flúor é diferente do CH3 também. E o cloro é diferente do CH3. Então, a gente também tem, tá? Beleza? Vocês entenderam? Agora? Sabe por que a justificativa é importante, gente? Porque é muito fácil chutar. Assim, eu tô falando na vida, eu tô falando assim, a gente tem 50%, geralmente chutando sim ou não, a gente tem 50% de chance de acertar. Agora, na alternativa, vocês têm 20%, né? Que vocês têm 5 alternativas. Então, assim, a gente tem que saber, sabendo vocês exercitam, né? O porquê a gente exercita, consolida também o conhecimento, tá? Aí aqui eu botei tudo aqui. Ah, eu fiz tudo bonitinho. Aí depois eu fiz tudo horroroso aqui. Mas depois eu mando para vocês bonitinho. Então, e esse aqui?
resveratrol é uma substância presente nas uvas que contribui para a redução do nível de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte forma estrutural espacial. O tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada ótica, geometria cis e geometrias trans. Tá, então a gente vai analisar aqui. A gente vai analisar o quê? A gente vai analisar. Primeira coisa, gente, eu só dei a parte geométrica, tá? Então a gente só vai analisar aqui. Eu não seria doida de botar ótica aqui ainda para vocês. Mas a gente quer saber, então, cis ou trans. Eu vou pedir aqui para vocês me falarem o que vocês acham se é cis ou trans. Beleza? É para errar, para a gente acertar depois, gente. Vamos analisar aí. Vamos ver. O que vocês acham que é? Acho que é trans. Isso. É trans. Por quê? Alguém Porque tem. o hidrogênio, um vai para cima, outro vai para baixo, não é? Isso, a gente tem que completar aqui com os hidrogênios e eles estão em diferentes planos, isso aí, tá para cima e tá para baixo, tá bom? Então é isso aí mesmo. Todo mundo conseguiu saber? Alguém tem dúvida? Pode falar, gente, a hora é agora, hein? Acho que só tem mais uma exercício. Então é trans, beleza? Então a gente tem aqui. Qual das fórmulas não apresenta isomeria cis-trans? Primeiro vocês falam e depois eu resolvo. Vou até botar um número aqui para ajudar vocês. 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que vocês acham que é? Pelo menos não chuta, gente. Melhor chutar do que não falar nada. Mas assim, tenta analisar aí. Vou dar mais um minuto aqui. Tô olhando aqui, gente. E aí? Ninguém? Qual não é? Primeira coisa que eu quero fazer a pergunta para vocês. O que isomeria cis e trans é o quê? Qual requisito que eu preciso ter? Ó, é o que a gente viu hoje, gente. Então, eu preciso, primeira coisa, aqui só tem cadeia aberta, tá? Ah, não, esse aqui é um ciclo, tá? Tá. Tipo assim, cadeia aberta, a gente precisa de dupla e a gente precisa de ligantes diferentes, tá? E aí a gente precisa, se for cadeia fechada, a gente precisa de ligação simples e ligantes também diferentes, tá? No carbono A. Beleza. Aí, qual que não satisfaz essa condição de ligantes diferentes? Ele ainda botou, tipo assim, um numeroso carboninho para vocês, gente. Ó,
Aqui a gente tem ligantes diferentes. Nesse aqui, ó. A gente tem ligantes diferentes. A gente tem ligantes diferentes aqui, tá? A gente tem bromo e hidrogênio. Então, isso aqui é uma isomeria cis trans. Então, esse aqui é. Esse aqui eu vou botar um visto assim. Esse aqui, a gente tem aqui a dupla ligação. Então, a gente tem aqui uma ligação é com hidrogênio, a outra é com esse grupo todo aqui. Esse aqui também é com hidrogênio e o resto com esse grupo todo aqui. Então, sim, são ligantes diferentes, tá? E são, aqui é também, isomeria cis trans. Esse aqui, a gente tem um ciclo, mas a gente tem aqui um hidrogênio e um CH3, tá? Um hidrogênio e um CH3. Porque o resto, o que, que eu tenho? H2. Quando eu tenho ligantes iguais, no caso aí, hidrogênio e hidrogênio, a gente não tem isomeria aqui geométrica. Mas esse grupinho daqui, eles são diferentes e têm, né, coisas diferentes. Então, tem ligantes diferentes. Então, esse aqui também é isomeria cis trans, tá? Agora, esse aqui, gente, a gente tem dois cloros. São ligantes iguais, né? Então, a gente aqui já tem a dupla, e esse aqui são ligantes iguais. Então, a gente não tem isomeria cis trans, tudo bem? Vocês entenderam esse aqui? E esse aqui a gente tem também, porque a gente tem o hidrogênio e o CH3 ligado ao carbono da dupla, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem ligantes diferentes, tudo bem? É diferente, então é isomeria cis trans, beleza? É isso que eu tinha que. Vocês têm alguma dúvida, gente? A hora é agora. Vou fazer a chamada daqui a pouco. Só eu não entendi essa não. Por que a 4 não é cis-trans? Por que que não é? Então, eu vou até botar aqui de novo, tá? A condição para a gente ter é que a gente tenha ligantes diferentes no carbono da dupla quando é cadeia aberta. A nossa cadeia aqui principal são dois carbonos, tá? Tinha que circular só o carbono, na verdade, aqui, tá? E aí, todo o resto aqui tá ligado, é tipo uma ramificação assim, né? E aí, a gente tem aqui nesse carbono um a gente tem no carbono um dois cloros. Dois cloros são ligantes iguais, né? E quando a gente tem ligantes iguais no carbono da dupla, no caso de cadeia aberta, a gente não tem isomeria cis trans, porque na verdade, o que acontece? Se você pensar, é porque aqui eu não estou conseguindo. Ó, eu tenho aqui a dupla, eu tenho aqui na minha ponta do dedo um cloro, e aqui eu também tenho para baixo, ó, um cloro. E aqui não me importa do outro lado o que, que eu tenho. Mas se eu virar, eu vou ter cloro e cloro. Então, se eu tenho ligantes iguais, não importa. Eu viro ela assim, é a mesma molécula. Agora, se eu tenho ligantes diferentes, que é a condição para eu ter isomeria cis trans, ela não vai ser a mesma coisa, porque são planos diferentes. Não sei se você deu para entender. Não sei se você entendeu. Deu para entender sim, professor. Então, aí por isso, tá? Então a gente vai ver aqui tá mais bonitinho para vocês, tá? Então aí a semana que vem a gente continua, né, a parte de espacial geométrica, que tem uma outra forma também tem outro tipo, na verdade, de geométrica, e também a gente vai tentar ver a espacial ótica, tá bom? Aí a gente vê. Deixa eu só fazer a chamada, gente. Aí
Boa noite. Deixa eu só fazer. Sai não. A 4 não. Edivander, a 4 não é. A 3 não é. Você entendeu, Edivander? Por que que era a 4? E por que que a 3 é? Agora que eu vi, gente. Não consigo ver o grupo, o chat. Vocês entenderam? Você entendeu, Edvando? Eu já fiz a chamada aqui. Cadê Edvando? Tá aqui não? Não, né? Deve ter saído. Mas, se tiver alguma dúvida, vejam a lista de a resolução, gente. Eu fiz todo o detalhezinho assim, eu fiz na mão. Se vocês quiserem, até mando foto para vocês no WhatsApp, tá? Aí é isso. Obrigada, gente. Ó, boa noite. Nada. Espero ter ajudado um pouquinho. Noite. Nada.